Malu. Boa noite a todas. É muito prazer. Estou aqui em mais uma edição do Ala Feminina. Eu estava pensando ali, eu acho que é a primeira vez que eu estou no Ala como palestrante, porque eu sempre estive nos bastidores, né? Eu quero agradecer a todas vocês de coração, quero registrar aqui a presença Deixa ela acabar aqui. De duas pessoas especiais, né? Uma delas é a Marlene Weber, presidente do Rotary Vitória. Marlene, nossa, vou chorar aqui na possível. Marlene é uma pessoa muito especial para mim. Ela foi uma das minhas mentoras, ainda. Ela é uma mulher assim, gente, que ela... Sei que é para falar de mim, mas não dá para falar de mim sem falar de outras pessoas, né? Porque tem muita gente que colaborou com a minha jornada. Então, a Marlene, ela é uma pessoa que ela trabalhou na embaixada, de várias embaixadas de vários países. E o nosso caminho se cruzou, né? E ela é uma pessoa muito generosa e ela sempre começou a me dar vários toques em relação à mulher, ao empreendedorismo, a como que é a vida das mulheres em outros países. E isso me inspirou muito na minha trajetória no associativismo. Agora mesmo, faz um tempo que a gente não se via, a gente se cruzou ali e ela, você não pode engordar mais. Você para de jantar, toma 2 copos de suco de graviola. Isso é amiga, né? Muito bom. E a outra é a Val. A Val está aqui, representando as mulheres negras, né? É muito bom ter você aqui. A questão da... Não posso também deixar de citar a Val, porque a Val é uma das... Simboliza, até a forma que ela vem vestida, simboliza um pouco as minhas raízes, né? E como que é importante, que tem a ver com tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês. É importante a gente buscar a nossa essência, de onde a gente veio, quem que a gente é. E uma das minhas partes é a questão de ser negra, de ter minha identidade no país que eu vivo. Então, o movimento negro no país me ajudou muito a entender quem eu sou. Obrigada, tá bom? Você termina? E outra minha amiga, Aldete, que está aqui, empreendedora da área de alimentação, uma guerreira aí, tem uma história que me inspira muito, né? Então, gente, só para... Bom, o caminho, vou falar um pouquinho da minha história de vida, né? Eu tenho uma empresa de tecnologia da informação e a minha empresa tem 14 anos de vida. Eu comecei com o meu irmão, com o meu sócio, nós somos sócios até hoje. Vitável Tecnologia, o nome da minha empresa. E no início foi muito difícil, porque, imagina, mulher, vou falar especificamente para as mulheres, aqui eu sei que tem meninos, mas todas vocês têm mães, irmãs, primos e mulheres na vida de vocês. Então, assim, mulher, negra, pobre, montar uma empresa de tecnologia, desafiador, né? Então, é aí que já começa a minha história. Então, a minha empresa, quando a gente montou, a gente não tinha, para dizer que a gente não tinha recurso nenhum, nosso pai emprestou na época meio salário mínimo para a gente pagar no mês seguinte a ele, para a gente registrar a firma na junta comercial. E a gente tinha uma salinha e o nosso armário era uma caixinha de papelão, que era nosso armário, e tinha um computador que a gente trouxe de casa numa escrivania, que era antiga também, enfim. Foi assim o nosso começo. E uma das coisas que a minha família me deixou como um dos maiores legados, meu pai, minha mãe principalmente, foi ensinar a eles nunca podaram os nossos sonhos. Principalmente minha mãe. Meu pai já era mais pé no chão, assim, né? Então, assim, mas minha mãe nunca podou. Eu viajava na maionese com minha mãe quando era pequena. Minha filha, um dia você vai ser isso. Um dia você vai fazer aquilo. E, gente, para quem não me conhece, eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Eu morava no Morro da Capixaba, no centro de Vitória. Eu subia mais ou menos 300 degraus, todos os dias para chegar em casa. E para eu entrar na área de tecnologia, que era no mundo de exatas, como a minha família não tinha condições de pagar a escola particular, um ensino melhor, meus pais orientaram sempre que os filhos eles tinham que estudar muito, mesmo que fosse escola pública. Então a gente sempre estudava muito, mas eu tinha consciência que para eu fazer uma escola boa,
eu tinha que ou estudaria numa escola particular, mas eles já descartaram, falaram, ou a gente paga a escola particular para vocês, ou a gente constrói a nossa casa, num lugar melhor. Aí, beleza, entendi o recado, aí eu vim decidir estudar para a escola técnica, fazer escola técnica federal para ter acesso a um estudo melhor. E meu pai sonhava em eu ser uma professora primária. Ele queria que eu fosse professora primária, porque na cabeça dele, meu pai é militar, gente, na cabeça dele, ele achava que se Deus me guarde, acontecesse alguma coisa com ele ou com a minha mãe, eu tinha que me garantir, eu tinha que sobreviver dignamente, que faz todo sentido. Hoje faz todo sentido para mim. Na época, adolescente, rebelde, não fazia nenhum. Aí, o que eu fiz? Eu percebi que eu precisava de entrar num acordo com meu pai. Eu cheguei para ele e falei, se ele deixasse eu fazer escola técnica, eu fiz metalurgia na escola técnica, tá? E ele falava assim para mim, minha filha, mas eu nunca vi nenhuma mulher metalúrgica, você não vai conseguir trabalho. E ele tinha razão, hoje eu vejo isso. Aí eu entrei num acordo com ele, eu falava assim, pai, se eu passar na escola técnica, eu vou fazer magistério e escola técnica, tudo bem? Aprovado? Ele tá aprovado, ele me deu corda, aí eu passei. Aí durante 3 anos eu estudava de manhã fazendo magistério e à noite fazendo metalurgia, imagina. Então assim, mas foi um aprendizado maravilhoso, que eu utilizo tudo que eu aprendi na minha empresa, no meu dia a dia, até para ensinar, até para, enfim, meu lado mais didático. Então a gente montou a nossa empresa e desde o início, quando a gente montou a empresa, a gente começou a ser terceirizado dentro da Excelsa, hoje é EDP. E eu e meu irmão, a gente tinha um sonho de escalabilizar nossos produtos. A gente não queria ser uma pessoa jurídica, mas ser tratado como funcionário. A gente queria ter uma empresa mesmo e ter produtos para oferecer para o mercado. Então a gente criou um produto na época na área de turismo e na área de energia e começamos a bater de porta em porta. E daí eu, como mulher especificamente, senti muito na pele a questão que não era muito familiar uma mulher vender tecnologia, né? E tive situações de eu chegar em empresa, a pessoa falou assim, você tem um sócio, legal, você pode pedir para ele vir aqui numa próxima reunião. Tudo bem, esse era um ponto. Eu já tive situações também de falar, qual é o seu sobrenome mesmo? Não conheço ninguém com Tongo. Já tive essas situações. Então, mas aí a gente começou a perceber isso e a gente ficava muito triste, sabe? Muito triste. E a gente pensava assim, não é possível, deve ter uma forma de se reposicionar. E eu, na minha jornada de empresária, logo no começo, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E eu percebi que para todo empreendedor de sucesso precisava ter amigos empreendedores. E como, para vocês terem uma ideia, eu não tinha muitos amigos empreendedores na área de TI, né? Por causa da minha base. E como mulher também, empreendedora, eu me sentia muito só mesmo, eu me sentia sozinha, não tinha com quem conversar. As meninas da faculdade que eu fiz, estudei não viver, eram todas de um outro universo, e eu não tinha assunto, tal. Eu comecei a buscar referências em mulheres empreendedoras de outros estados. São Paulo foi o primeiro estado. E especificamente eu senti uma necessidade de conhecer mulheres empreendedoras negras. É uma necessidade minha. E foi aí que apareceu a Francisca na minha vida, maravilhosa, executiva de uma universidade de São Paulo. E daí eu conheci um monte de outras. E foi muito legal para consolidar a minha identidade, me posicionar ainda melhor. E daí também, aí eu percebi assim, não, quero conversar com meninos também. E veio minha inspiração para entrar no associativismo jovem, né, que foi o Sim de Jovem, quando eu procurei a casa do FINS e tal. Eu queria conversar, independente do sexo, com menino e menina, da minha idade, jovens, né, e não tão jovens assim. E aí eu senti falta de conversar com mulheres empreendedoras no meu estado. E aí vem a inspiração do Aula Feminino. E quando eu vejo vocês aqui, hoje eu tenho várias mulheres empreendedoras que eu posso conversar, que eu posso trocar ideia.
E eu tenho muito orgulho de dizer que esses empreendedores se multiplicaram não só no meu estado, como espalhados em vários países aí pelo mundo. Então, isso eu acho que mostra um pouco a importância, acho que essa é uma das principais mensagens que eu quero deixar aqui. O propósito. A gente entender qual o propósito da nossa vida, quais são nossos sonhos, o que a gente quer. E sabe, e vem as dificuldades mesmo, podem ficar tranquilas que vêm, que não são poucas. Mas quando a gente tem um propósito, a gente sabe para que veio, isso move a gente. O lado espiritual nosso é muito importante, independente de religião, a gente conversar com Deus mesmo, sabe? Me mostra o caminho, me dê sabedoria, discernimento, coloca as pessoas certas que vão aparecendo anjinhos assim na sua vida, que te dão uma palavra, os anjinhos tipo a Marlene, a Val, a Aldete, que vão te dando palavras, direção. Você encontra pessoas que vão colocar empecilhos, mas ao mesmo tempo aparece outra que te dá a mão. E aqui, falando um pouquinho assim, disso até comentei com a Estela. Nossa, eu adoro o irmão dela, Aristóteles, porque é um homem, vou falar de homem também, né? Esse vice-presidente da Findes, eu falo Aristóteles como se fosse meu amigo de final de semana. Mas ele é um senhor admirável, assim. Ele é vice-presidente da Findes e diretor do Sindes, e foi uma pessoa que eu encontrei que me deu muita orientação. Mas isso eu tenho quase certeza absoluta que é por conta do meu posicionamento também. Porque as pessoas enxergam, as pessoas não são bobas, gente. Você pode engabelar uma vez, duas, mas as pessoas sabem, sabe? Para que você veio. Eles enxergam com o tempo, com a convivência, a verdade no seu olhar, na sua atitude, na sua postura. Então, assim, hoje na casa aqui, no Sistema Findes, eu posso dizer que eu encontrei muitas pessoas bacanas. Presidente Marcos, não porque ele está como presidente, mas é uma pessoa assim que ele sabe falar a palavra certa. Lucas Isotton, que já foi presidente da casa. Então isso, para aquela menina que se sentia só, é um conforto tão grande de saber, caramba, que legal, tem líderes que são justos, que ouvem, que estão dispostos a entender a situação para buscar um caminho que seja o melhor para um conjunto, não para beneficiar um ou outro. Já sofri assédio também, isso é importante a gente deixar claro aqui, principalmente para as meninas, né? Às vezes assédio é uma coisa que a gente tem vergonha de falar, porque quando acontece é tão nojento e você fica tão passada que você não sabe como agir. Então, acho que é importante nós, mulheres, a gente saber entender o nosso valor no jogo, né? Tanto é que a gente é a maioria dos votos no país, né? Se a gente quiser, a gente elege quem a gente quiser. Então, a gente precisa ser valorizada por isso. E a gente precisa entender o nosso poder, porque às vezes a gente se subestima. Então, quando eu fui assediada, eu não sabia o que fazer, gente. Foi horrível. Não vou falar aqui que não vale nem a pena perder tempo para falar o que foi. Foi horrível. E eu não sabia o que fazer. Fiquei sem ação. Me fala aí meu tempo, tá, gente? Por favor. Fiquei sem ação. E eu liguei para as minhas, assim, todas as minhas amigas do Brasil inteiro, para desabafar e para perguntar. E aí, o que eu faço? Aí, me surpreendeu a resposta, porque elas não sabiam o que fazer. E me bateu um desespero, caramba, se elas já estão assim num patamar, numa jornada muito maior que a minha, não sabem o que fazer, e aí? E não tinha nada tal, e eu fiquei muito triste com aquilo também. Fui fazer um curso para eu poder lidar com aquela situação, porque me abalou, porque se eu não fosse atrás de tratar aquilo, eu ia desanimar em muitos aspectos. E não tinha como provar. Fazer o curso, resolvi minha cabeça, minha raiva, eu fiquei com raiva, né, da pessoa. E quando eu tive a oportunidade, gente, eu descobri, foi aí um dos pontos que ressaltou uma coisa para mim. Sempre existe um jogo maior. Sempre, sempre. Sempre tem um jogo maior. Por mais que uma pessoa se ache que tem o direito de abusar do poder dele, sempre existe um poder maior.
E graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar com um poder maior. Eu falei para essa pessoa a situação. Chamei no particular e falei o que tinha acontecido comigo. Falei e a pessoa, contei a história, a pessoa percebeu que era verdade. A pessoa virou para mim e falou assim: Paula, olha, é lastimável isso. Ganhei uma promoção. Ele me convidou para uma outra situação que foi benéfica para mim. E essa pessoa criou uma comissão de ética no ambiente que isso aconteceu. E eu fiquei muito contente, porque se isso acontece, que eu questionei a esse grande líder, né? Olha, se isso acontecesse com outra pessoa, porque a tendência, eu fui bem aberta, a tendência é a gente ter homossexuais, negros, mulheres, essa é a tendência do mundo. Como é que vai ser? Vai discriminar um homossexual? Vai discriminar um negro? Aí ele foi e criou uma comissão no setor, nesse local, para pelo menos ter onde ir, né? Porque quando aconteceu comigo, não tinha isso, eu não sabia onde ir. Então, para as mulheres, se isso acontecer, acho que é importante a gente se posicionar sem escândalo, sem... A gente já leva fama, né? Se é alguma coisa mais assim abaixo, a gente chora e mulherzinha assim mesmo. Aí vira deboche, né? Isso é um ponto. E outro ponto, já tive meus momentos de choro, nossa, com meu irmão, coitado, meu irmão santo. Com meu irmão, aqui na casa também. Não vou falar do meu irmão, porque irmão é irmão, né? Mas aqui na casa tive momentos quando eu fui presidente do Cine Jovem, que tinha situações assim, que não chegava a ser assédio, mas era um pouco de... Não é constrangimento não, tipo assim, você queria fazer um projeto, aí queriam colocar uma barreira, sabe? Tipo, o que você está inventando isso? Para com isso, né? Nossa, eu ficava assim, mas eu chorava, eu ligava, uma das pessoas que eu ligava, na época era o Rafael Cássio. O Rafael, para quem não conhece, ele foi presidente também do Cine Jovem. É o Gervásio, que foi presidente também do Cine Jovem, que na época eu era diretora, não era presidente ainda. Eu estava à frente de alguns projetos. E, não, eu já estava como presidente, ele sabe como conselho. E eu chorava, e ela chorando. Aí eles falavam assim, eu achava legal que eles falavam assim: Ana, o que aconteceu? Porque eu chorava e depois eu falava, né? O que fizeram com você, Ana Paula? Aí eu, nada, só estou desabafando com você. E eles, eu acho que não entendiam nada, né? Aí depois eu contava o caso e eu mesma já tinha solução. Mas eu acho que isso foi muito legal na experiência com meninos e meninas, trabalhar assim, todo mundo junto, que eles aprenderam a entender como uma mulher funciona, né? Então, eu acho que essa experiência foi muito rica de entender como a mulher funciona, uma mulher na liderança. E logo eles percebiam que eu só chorava com eles e pegava e assumia e resolvia o que tinha que resolver. Então essa foi uma das questões. E outra coisa que eu aprendi, que o Gervásio Antrião, que foi presidente aqui da casa, sempre me falava: Ana, Gervásio e Rafael, não se preocupe, trabalha que o reconhecimento vem com o tempo. E, gente, o que eu vou explicar aqui, vou colocar aqui para vocês. É verdade, viu? Trabalhem, acreditem no que vocês trabalhem direito, honestamente, se posicionem quando virem as diversidades. E o reconhecimento vem, que as pessoas percebem. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive este ano. Porque quando você está muito envolvida num projeto, você não se enxerga muito bem. Você vai fazendo e você não se enxerga, né? E quando você se afasta um pouco, você vê melhor. E uma das coisas que eu vejo é isso, que quando as pessoas percebem muito bem quem trabalha com seriedade, procura fazer o melhor, atende o cliente bem, procura dar o melhor, sabe? Buscar a melhor solução, e aquele que faz o feijão com arroz. As pessoas percebem isso. E o reconhecimento vem. E graças a Deus eu posso dizer que eu estou no momento que eu estou colhendo vários reconhecimentos. Um dos presentes que eu recebi foi a comenda da Ordem do Rio Branco, que é um dos maiores reconhecimentos que o cidadão brasileiro pode ter. Fui lá em Brasília, na casa do presidente da República e tal. Tive esse reconhecimento como empreendedora. Então, para mim, isso foi
muito significativo. E para chegar nisso, Deus em primeiro lugar, a minha família que me deu uma base de amor muito grande, de valores, que a gente estava conversando ali fora, muito forte, não foi dinheiro, foi valores, amor. E as pessoas, os anjinhos que foram aparecendo ao longo da minha vida, que eu nunca pedi dinheiro, nunca pedi posto a ninguém, nunca. Eu queria ter acesso, e é uma coisa que eu falo até hoje, eu quero ter acesso. Eu quero ter acesso no meu país à educação, ao direito de empreender, a criar network, eu quero ter acesso às coisas, sabe? Então isso é o que me move. Então, me deem acesso, tá tudo certo, a gente trabalha. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Obrigada. Já de antemão quero dizer que infelizmente eu vou ter que me ausentar, que eu descobri hoje que eu vou receber um outro reconhecimento na Assembleia Legislativa como empreendedora e eu não posso fazer satisfeita. Então, eu quero agradecer. Depois, eu não sei como vocês vão conduzir, se querem abrir uma pergunta agora, depois, ou vão mandar e-mail com as perguntas. O protocolo a gente vai manter no final, mas assim, se alguém tiver alguma pergunta e queira encaminhar para a gente faz contato com a Ana Paula e faz essa ponte entre vocês, tá? Pode ser assim? Claro. Pode, claro. E quem quiser, me adicionem no Facebook, Ana Paula Tongo, que eu sou bem acessível, tá? Aí a gente interage. Obrigada, gente.